Oi pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Nana e hoje eu novamente não estou sozinha. Eu gosto de trazer convidados aqui e hoje eu trouxe um convidado muito especial pra mim. Acho que talvez a grande amizade que eu fiz nesse ano de 2020, que me apresentou muitos dos convidados que vocês já ouviram nesse podcast, inclusive. E antes de falar qualquer coisa a respeito do tema que a gente vai falar hoje, eu queria muito que você se apresentasse, Gabi. Oi pessoas, eu sou o Gabriel Azevedo, e eu conheci a Nana na internet esse ano. Até então ela não era Nana, mas ela era Jeremias. E eu não entendi o porquê até ela me explicar o porquê de Jeremias. E aí o Senhor foi nos conectando e a gente foi encurtando os nossos elos de amizade. E hoje ela se tornou uma grande amiga pra mim e pra muitos outros que eu apresentei pra ela indiretamente ou diretamente também. E eu sou um anagrammer, como disse Júnior no outro podcast. Sou um dos maiores fãs do anagrama. É um dos poucos podcasts que eu escuto, que eu gosto de ouvir, que eu tiro tempo pra ouvir, que eu ouço assim que ela me manda o link. E, cara, é um grande prazer estar aqui no Anagrama. Bom, o tema de hoje, como vocês podem, né? Vocês sabem, porque vocês estão vendo, vocês viram antes de clicar nesse episódio, é sacerdócio. E eu acho que, assim, esse foi um tema trazido na minha vida esse ano com muito afinco por causa de Gabriel. Por causa da mentoria de Gabriel. Gabriel tem uma mentoria, depois ele vai fazer todo esse jabá. Então, assim, vocês vão ouvindo aí, depois vocês vão ficar sabendo. Mas Gabriel tem uma mentoria de adoração chamada Corandel. Eu já fiz, né, o jabá. Falei que você ia fazer depois, já fiz, mas enfim. Nessa mentoria, eu participei da primeira turma, e aí a gente, depois da mentoria, acho que a gente pegou mais amizade ainda, né? A gente já conversava um pouco, depois a gente foi ficando mais amigo, porque cada aula a gente ficava muito conversando sobre os temas, depois das aulas. E na primeira turma teve uma aula do Web Venka. Web, se por um acaso um dia você ouvir esse podcast, muito obrigado. Essa aula mudou a minha vida. E o Web deu uma aula sobre sacerdócio, e aquela aula me despedaçou, assim. Eu senti um chamado muito forte de Deus pra minha vida, a respeito do que Deus tinha pra mim. Eu já tinha leves sinais de que, a respeito, né, do que um sacerdote faz e como o Senhor me usa e quer me usar com isso. Mas hoje eu trouxe Gabriel pra falar, porque afinal de contas a mentoria é dele, ele dá essa aula hoje. Então, assim, Gabriel, por favor, o que é sacerdócio? Só antes de entrar no que é sacerdócio, eu só esqueci de falar de onde eu sou. Por favor, né? Porque como eu não vou falar de onde eu venho. Eu sou de Paraty, sou natural de Paraty, no Rio de Janeiro, a cidade mais bonita do Brasil. Mas há 2 anos o Senhor me enviou pra Ubatuba, e eu tô morando em Ubatuba já tem 2 anos e uns 4, 5 meses. E eu congrego na Igreja Doxa, a amada Igreja Doxa. E o meu pastor é o Daniel Damasceno Filho. Você tá falando o nome completo porque ele vai ouvir? Isso, sim. Meu pastor muito ouvir podcast, mas tomara que ele ouça. Obviamente, vou mandar pra ele. Então aí, pastor, abração, fica com Deus, te amo. Agora a gente pode entrar no tema. Agora eu me sinto mais à vontade. Cara, sacerdócio. Sacerdócio é um tema que eu fui ouvir um pouco mais profundo em final de 2016, quando eu fui para uma conferência em Curitiba. A conferência se chamava Eis aí o Noivo. Era do Pacto Nacional, um pessoal da Casa de Oração de Curitiba, né? Cara, lá, aqueles 3 dias mudaram a minha vida. 2016 foi um ano um pouco complicado pra mim, na questão da fé. Foi um ano em que eu tive um down, assim, muito grande. E depois eu fui dando alguns passos com a ajuda de alguns irmãos e, obviamente, do Senhor. E aí, eu fui pra lá e lá eu fui muito tocado por tudo que foi ministrado. E eu ouvi os irmãos falando sobre sacerdócio de uma maneira em que eu nunca tinha ouvido, de uma perspectiva que eu nunca nem tinha imaginado que poderia ter, que tava na Bíblia, sabe? Uhum. E aquilo me tocou, cara. E depois disso, parece que o tema começou a ser mais falado, sabe? E aí, poxa, glória a Deus, por exemplo, pelo Jesuscope, né? Que foi um dos grandes disseminadores dessa mensagem sacerdotal. E eu comecei a ler textos na escritura a respeito disso. Alguns livros, ouvi algumas pessoas, como o próprio Leandro Vieira e o Anderson Bonfim, que são dois irmãos que eu gosto muito de ouvir a respeito disso. E, enfim, cara, o que é sacerdócio dentro do que a escritura aborda, dentro de que eu aprendi desses irmãos, tudo que eu tô falando aqui, não aprendi de mim sozinho. Da universidade da minha cabeça. Não foi fonte da minha cabeça, foi a Bíblia e também com auxílio de outros irmãos. Bom, cara, sacerdócio, a gente tende a pensar que é aquele ofício
de que tinha um homem específico da tribo de Levi, que ele entrava dentro do Santo dos Santos uma vez por ano. Que ele tinha aquela roupa muito legal, com aquele peitoral com 12 pedras representando cada tribo. Ele tinha sininho na veste dele, porque caso ele morresse, né, ele conseguiria, as pessoas conseguiam puxá-lo e tal. Enfim, mas o sacerdócio, ele tá muito antes disso e ele tá muito além de apenas um ofício. Tem uma frase de um cara chamado, eu não sei se a pronúncia é isso, mas é Dale Anderson, alguma parada assim, que ele diz o seguinte: Deus deu um presente para o homem e o chamou de sacerdócio. É mais ou menos assim a frase. Então a gente começa a desvincular um pouquinho a essência do sacerdote da era mosaica, né? Por quê? Se a gente for em Gênesis 2:15, a Bíblia vai falar que o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. E essa função de colocar o homem, na verdade a função não, o intuito de colocar o homem no jardim para cultivar e guardar, é a primeira aparição do sacerdócio em toda a Escritura. O sacerdócio, ele não é somente um ofício. Antes de ser um ofício, ele é uma natureza. Antes de ser uma função, né, ele é uma natureza. E se a gente observar, é da natureza identitária do homem ser sacerdote. Ele é, por natureza, um sacerdote. Ele nasceu para ser um sacerdote. E não somente um homem, mas é uma natureza identitária dos participantes do povo de Deus, né? A gente vê, por exemplo, em Apocalipse 5:9, vai falar aqui: e eles cantavam uma nova canção dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e nos resgataste para Deus pelo teu sangue de cada família e língua e povo e nação. E nos fizeste reis e sacerdotes para o nosso Deus, e nós reinaremos sobre a terra. Então você vê o povo de Deus tendo a expansão dessa natureza sacerdotal para sempre, né? O sacerdócio, ele é algo eterno. O sacerdócio, ele não foi somente nos tempos de Moisés ou nos tempos de Davi ou até mesmo nos tempos de Adão, mas o sacerdócio, ele é eterno. Então, além de uma natureza, o sacerdócio, ele também vai ser uma função. Antes dele ter esse ofício, ele é essa natureza. Então, o sacerdócio, agora que ele é desfrutado nessa naturalidade, ele passa a ser essa função. Então, a natureza sacerdotal, ela traz funcionalidade ao sacerdócio, assim como na natureza. A natureza possui, obviamente, coisas naturais, né? E essas coisas naturais têm sua funcionalidade. Então, a ideia de Deus é que o sacerdócio fosse desfrutado como uma natureza antes dele ser desfrutado como uma função. E é muito legal a gente ver o início do sacerdócio aqui no Éden, porque o plano de Deus, como eu já falei, é que o sacerdócio ele seja eterno. A ideia de Deus ao criar o Éden é que, né, aquilo perpetuasse para sempre. Mas, enfim, a gente conhece a história, teve a queda e aconteceu o que tinha que acontecer. Mas é legal a gente ver aqui em Gênesis 2:15 que Deus, ele põe o homem num lugar que ele plantou. E aí, ele põe uma missão para o homem. Adão, você vai cultivar e você vai guardar. A gente começa a ver que o sacerdócio e o sacerdote, ele é um ministro. Então, a primeira funcionalidade e primeira missão do sacerdote em si é ministrar ao Senhor. Ele precisa estar em conexão. Tem uma frase de um livro que eu li, diz que o sacerdote, ele é um lugar de intercessão. Ele une duas realidades. É muito interessante a gente parar para pensar nisso, porque Adão, ele tinha duas realidades nele. Adão, ele foi criado do pó da terra e ele ganhou vida a partir do fôlego de Deus. Ele unia essas realidades. Então, Adão, ele tinha essa natureza da terra e essa natureza divina também. Então, o homem era um ministro. Adão, ele era um ministro. É legal a gente desvincular essa ideia de Adão como, sei lá, qualquer coisa que a gente pensa dele. Adão era um ministro e um ministro cultivador. O Senhor colocou ele lá para poder cultivar. Mas o que o sacerdote cultivava? E a palavra para cultivar, ela tem significado de trabalho. Então, ele cultivava cultuando a Deus através do seu trabalho. Então, através daquilo que ele fazia. O trabalho de Adão era cultivar a terra, cultivar o Éden, cultivar o jardim.
Então ele cuidava do jardim, ele adorava a Deus, ele ministrava a Deus, ele vivia diante de Deus através do seu trabalho. É legal a gente parar para pensar um pouco nisso, porque a gente começa a desvincular a ideia de sagrado e secular. E aí a gente começa a entender um pouco mais da integralidade da vida diante de Deus, que é o corandel, né? Então o homem, ele não tinha um trabalho secular, mas ele cultuava Deus através do seu trabalho, e isso é muito interessante. E não só ele era um ministro cultivador, como ele também era um ministro guardador. E o que Adão guardava? Adão, ele guardava o jardim. Ele cultivava o jardim e ele guardava o jardim. Quando a gente fala em guardar, a gente tem muita a ideia de governo. Então, é como se Adão fosse tipo o gerente do jardim. Tipo, Deus fosse o chefe e Adão fosse o gerente. Então, Deus confiou ele para ele poder gerir, para ele poder administrar, para ele poder guardar esse lugar. Mas esse lugar, se a gente for parar para pensar, era um lugar de culto. Adão, ele todos os dias se encontrava com o Senhor, porque o próprio Deus, ele vinha ao Éden para poder se relacionar com Adão na viração do dia. E isso é sensacional. Como diz meu amigo Gilberlan, Adão, ele estava na presença de Deus todos os dias, mas não o dia todo. Então ele vivia essa vida perante o Senhor, trabalhando, ou seja, cultivando o jardim e guardando o lugar onde o Senhor vinha para poder habitar. E aí, se você para pensar, começa a expandir um pouco mais a ideia do sacerdócio. Por quê? Poxa, se ele guardava um lugar que Deus vinha, significa que ali, então, era uma espécie de santuário. A gente tem poucos relatos na Escritura de Deus vindo pessoalmente na Terra. E muito legal também é que na criação, tudo foi criado pela palavra de Deus. E ele disse haja, e ele disse haja, e ele disse haja. Mas o jardim, próprio Deus plantou com as suas mãos. E era o lugar de santo, era um santuário o Éden. O Éden não era apenas um jardim onde Adão e Eva andavam pelado com os bichos em harmonia e tá tudo legal. Era um santuário, um lugar onde o próprio Deus podia vir e se relacionar com o homem. Então o Senhor tinha essa ideia de expandir a sua glória, de poder desenvolver relacionamento. Então a gente começa a ver um pouquinho mais da atuação de Adão nisso, porque revela a intenção de Deus ao ordenar Adão cultivar e guardar o jardim. Era para trazer, como eu já falei, esse sentido de uma vida integral. A gente vê o Senhor falando, por exemplo, para Israel a respeito dessa integralidade lá em Deuteronômio 6, né? Ame o Senhor com todo o seu coração, toda a sua força, todo o seu entendimento. Fala de uma integralidade. E, enfim, Adão, ele não tinha essa desvinculação, não sei se essa palavra existe, do seu serviço ao jardim e ao mandato de Deus, tipo, dele encher a terra, né? Que é de Gênesis 1:26. Então, cara, como que Adão vivia o sacerdócio? Se a gente for parar para pensar um pouquinho mais a fundo. Adão, ele cultuava a Deus com seu trabalho, ele guardava o jardim, ele obedecia ao mandamento de Deus que o Senhor tinha estabelecido para ele, e ele desenvolvia relação pessoal com o próprio Deus descendo na terra. Cara, eu não consigo assim ter dimensão da glória que Adão ele desfrutava. Só de, cara, imaginar a cena daquela, quando o homem cai, e aí ele se esconde da presença de Deus. Não era tipo a presença de Deus que está em todos os lugares, sabe? Mas é a presença de Deus ali, literal, manifesta na pessoa de Deus. E ele ouvia os passos. Ah, velho, dá vontade de explodir. Isso me lembra aquela música da casa de Davi, né? Ouvi a voz do meu amado, ele me leva ao seu jardim. Então a ideia de Deus era que o homem e a mulher, eles se multiplicassem a fim de que o sacerdócio, ele fosse multiplicado. Ele fosse expandido ainda no Éden e depois por toda a terra, né? É desejo do coração de Deus confiar as nações da terra ao seu sacerdote. A gente leu lá em Apocalipse 5, e nós reinaremos, né? E vão existir pessoas, por exemplo, no fim, como disse o Ale no podcast dele, o portal escatológico. Vão existir pessoas que o Senhor vai confiar a governo. O Senhor vai confiar a governo de nações
para elas. A gente vê isso no começo, a gente vê isso no fim. Então a gente vê uma completude do plano de Deus para poder expandir o sacerdócio. Então o sacerdócio não é só algo legal para você pregar num domingo ou para você falar em alguma aula ou uma conversa assim, mas o sacerdócio ele é uma vivência que muitas vezes a gente deixa de viver, porque a gente ainda vincula o sacerdócio à atuação e não à natureza. Então as pessoas procuram, por exemplo, pessoas para orarem por ela, as pessoas ainda procuram pessoas para poder receber uma palavra profética, as pessoas ainda procuram outros terceiros para poder ter clareza a respeito, sei lá, do próximo passo da sua vida. As pessoas ainda procuram outras pessoas terceiras para, sei lá, buscar uma bênção, um milagre, uma chave para destravar a vida e coisas assim. Mas não precisa, porque nós somos sacerdotes. Antes de atuar, nós temos a natureza. E a natureza do sacerdote nos leva a cultivar uma vida diante de Deus e guardar o lugar da presença de Deus, por enquanto, nos nossos corações. E é legal a gente pensar no sacerdócio como esse ministro guardador da presença de Deus, porque a pessoa que começa a entender isso, ela vai começar a se envolver com a construção de um lugar para que o Senhor habite na terra novamente. Não é só mais aquele crente que vai no domingo, que dá o seu dízimo e tá tudo bem. Não é isso. Os sacerdotes, eles começam haver necessidade de ministrar ao Senhor. E não somente de ministrar ao Senhor, mas de ter o próprio Deus aqui, novamente. A ideia que a gente tem de Adão como esse homem peladão no jardim não é legal. Porque Adão era mais do que um homem pelado no jardim. E se é que ele estava pelado no jardim. Fica aí a polêmica. Eu quero ler um texto que está lá em Ezequiel 28. A partir do 12 vai dizer o seguinte: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus: Tu selaste a soma, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Tu estiveste no Éden, o jardim de Deus. Toda a pedra preciosa era tua cobertura: sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Os trabalhos de teus pandeiros e das tuas flautas foram preparados em ti no dia em que foste criado. Tu és o querubim ungido que cobre, e eu te estabeleci assim. Tu estiveste sobre o santo monte de Deus, caminhaste para cima e para baixo no meio das pedras de fogo. Tu eras perfeito nos teus caminhos desde o dia em que foste criado até o dia que se achou iniquidade em ti. Por causa da amplitude das tuas contratações, foste cheio de iniquidade e pecaste. Por isso eu te lançarei como profano para fora do monte de Deus. Eu te destruo, ó querubim cobridor do meio das pedras de fogo. O teu coração elevou-se por causa da tua beleza. Corrompeste a tua sabedoria por causa do brilho. Te lançarei por terra e diante dos reis te coloquei para que te contemplem. É muito legal a gente ler esse texto e saber que esse texto não fala de Satanás. Como assim, Gabriel? É uma profecia contra o rei de Tiro, né? Mas dentro desse texto a gente consegue extrair características que só Adão teve em toda a história da humanidade. Então, poxa, Adão não era só um homem pelado. Adão era um querubim guardião. Ele cultivava e ele guardava. Ele era um ser criado para viver perante a face de Deus, no santuário do Senhor, o Éden. Então, a gente, depois de Adão, vê, por exemplo, o sacerdócio ganhando forma lá em Moisés. Forma que eu digo uma forma mais litúrgica. Forma lá em Moisés, aí depois a gente pega Davi também, Salomão e depois período pós-exílico, né, de Israel. Até que chega Jesus. Ele entra aí em cena, como diz no Salmo 110, Deus gera Cristo e põe ele como sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não vou entrar na ordem de Melquisedeque, que eu acho que não tem necessidade aqui, senão a gente vai tomar muito tempo. Mas, cara, Cristo, ele vem e ele estabelece um novo padrão de sacerdócio. Ele agora torna-se o nosso sumo sacerdote.
E não somente isso, ele entra de uma vez por todas no Santo dos Santos, ele, né? Rasga o véu quando ele morre. As pessoas agora podem ter acesso. Só que as pessoas agora têm acesso porque existe um sumo sacerdote. E esse sumo sacerdote nos conecta. Mais uma vez, Cristo é um exemplo de um sacerdote que é um lugar de conexão. Ele está conectando Deus e os homens. E isso é incrível. Esse novo modelo de sacerdócio, eu não diria novo modelo, mas eu diria um modelo aperfeiçoado de sacerdócio que a gente vive hoje, ou que deveríamos viver, né? E dentro disso a gente começa a ver o papel de Cristo como sacerdote, que é esse papel de nos conectar, de nos reconciliar com o Senhor. Tem uma música até que fala, e no Cordeiro temos reconciliação. De quem será essa música? Não né? sei. E aí ele nos reconcilia com o Pai. Então nós podemos ter acesso à presença de Deus novamente por Cristo Jesus. Nós podemos, através do sangue do Cordeiro, cultivar e guardar. Cultivar uma vida diante de Deus, com a nossa vida, com o nosso trabalho, e guardar esse lugar de culto, esse lugar de comunhão diante do Senhor. E dentro disso, a gente começa a ver 3 esferas do sacerdócio. A gente vê que o sacerdócio, ele tem uma ênfase na devoção, né? A gente vê que Adão, ele cultivava, ele guardava algo com o Senhor, primeiramente. Então a gente vê que o sacerdócio, ele tem a ver com a devoção, mas ele também tem a ver com relacionamentos. Ele tem a ver com alianças. E ele também tem a ver com o serviço à terra, ao mundo. Então, existe aí como se fosse uma engrenagem, 3 engrenagens rodando juntas, quando a gente começa a pensar no sacerdócio. Porque eu não consigo executar ou viver um bom sacerdócio se eu tenho por primeiro alvo e por principal motivo estar diante de Deus, ministrando diante de Deus. Porque senão eu vou cair, por exemplo, num ativismo. Eu ministro a pessoas, eu sirvo igreja, eu vou a grandes conferências, eu falo em podcasts, mas eu não sirvo e não ministro e não cultuo a Deus. A minha vida não reflete sacerdócio. Eu não entendo sacerdócio porque eu não vivo diante da face de Deus. Então, a essência do sacerdócio está em Deus. Então, se a gente não acessa essa essência do sacerdócio, que é o próprio Deus, cultivando esse relacionamento profundo com Ele, de intimidade, sendo amigos de Deus, reconhecendo a voz de Deus, reconhecendo as vontades e os desejos do coração dele, a gente não consegue cumprir as outras, que são, por exemplo, a relação e o serviço ao mundo. Então, a partir do momento que eu entendo que eu preciso me conectar com o Senhor em relacionamento e ministrar o Senhor todos os dias, não um dia ou outro, mas todos os dias da minha vida, porque é disso que depende a minha existência, e é disso, na verdade, é isso a finalidade da minha existência, que é me relacionar e conhecer o santo. Eu não consigo, por exemplo, me relacionar com a Nana como eu deveria. Então, por eu estar diante do Senhor, eu começo a entender princípios que fora dele eu não entenderia. Por exemplo, a necessidade do meu irmão. Deus é um Deus relacional. Ele optou em se relacionar com a gente. E ele ordena também para que a gente tenha relação com outros. É legal que a gente vê em Apocalipse falando sobre um reino de sacerdotes. Não é tipo, um sacerdote, tipo, a Nana sacerdote, ou eu sacerdote. Mas não, são vários sacerdotes. E vários sacerdotes têm relação entre eles. Eles têm aliança entre eles. Eles têm amizade entre eles. E aí que tá. Que no caso, segundo o Cosmovisão Profética, é o sacerdócio aos santos. Então eu sirvo os meus irmãos, eu sirvo a igreja de Cristo, o povo de Deus, em consequência daquilo que eu estou desfrutando do Senhor. A gente vê um problema muito grande, as pessoas entram pro quarto de oração, pro lugar de oração, o secreto lugar. E aí elas se esquecem lá dentro. Elas não veem a luz do sol, elas não ouvem o barulho da chuva, não tá nem aí. O importante é que eu tô com Deus. Eu estou no Mateus 6,6. E esse lugar, pra mim, é suficiente. Eu não preciso de ninguém. Cara, isso é um falso lugar secreto. Se você que tá ouvindo isso aí, vive isso, eu quero muito te alertar que você tá indo pra um lugar muito perigoso. Porque se a minha relação com o Senhor, ela não me impulsiona a querer servir o meu irmão, não sei que Senhor é esse que eu tô me relacionando, sabe?
Então, cara, eu conheço e vou conhecer somente algumas parcelas de Deus. Parcelas essas que talvez a Nana também não vai conhecer, ou ela vai conhecer e eu não, ou eu vou conhecer e ela não. Então, eu preciso da comunhão. A gente vê, por exemplo, a igreja de Atos era uma igreja que ela perseverava não somente nas orações e na doutrina, mas também na comunhão. A comunhão é vital para a vida cristã e faz parte do sacerdócio, faz parte da natureza sacerdotal. Então, cara, eu só vou conseguir servir, por exemplo, uma igreja em excelência, servir o meu próximo em excelência, se eu estou diante de Deus, se eu ministro diante de Deus, porque Ele é a fonte de tudo. Eu preciso ouvir do Senhor para poder ministrar ao meu irmão, senão eu não consigo. Senão torna-se algo que é vazio e sem vida, né? Eu preciso estar diante da fonte, que é o Senhor. Então, agora que a gente, entendeu que eu preciso estar diante de Deus para poder servir aos santos, a terceira parcela disso tudo vai ser o mundo. A gente vê os irmãos das missões, que eu amo um tanto. A Nana, por exemplo, não poderia fazer missão se ela não estivesse, antes de tudo, diante de Deus e servindo aos santos. Porque não tem como ela servir ao mundo se ela não está desfrutando de perfeita harmonia dessas duas primeiras catracas do sacerdócio. São 3 catracas harmônicas, né? Elas rodam conforme a primeira vai rodando. Então é legal a gente ver que a essência de tudo está em Deus. E isso fala muito a respeito do sacerdote. Porque o sacerdote, ele entende que nada ele possui na terra, nada ele possui na vida dele, a não ser a presença de Deus. O desejo máximo do coração de um sacerdote é estar diante de Deus. E é algo tão sério, porque se a gente para pensar no livro de Levítico, no Êxodo, enfim, em toda a Torá, a gente vai ver os sacerdotes se preparando um ano inteiro para poder estar na presença de Deus. Uma vez! Eu fico pensando todo o processo que esse cara tinha que ter até chegar o dia. E eu imagino quando chegava o dia. Devia ser um temor muito grande, cara. Uma alegria muito grande. Enfim. Mas graças a Deus por Jesus Cristo, que hoje é nosso sumo sacerdote, e nele nós temos reconciliação. Então, entendendo que o sacerdote nada tinha, como por exemplo eu não anotei o texto, que fala que os levitas eles não possuiriam herança e nem porção. O próprio Deus era a herança e porção deles. E se você for ver, Deuteronômio 18 fala que os sacerdotes e os levitas eles não possuiriam porção na terra ou herança qualquer, nem um pedacinho de ouro, nem um pedacinho de prata, nem uma miçanga, nem uma fraçãozinha, nem um cabritinho, nada, nenhuma porção, porque Deus era a própria herança. Óbvio que ali ele estava falando de uma terra mesmo, né? Uma terra física, porque cada tribo tinha um pedaço de terra. Eu falei desses exemplos de miçanga e cabrito só para ilustrar. Então, entender que a essência da vida é o Senhor é vital para que a gente possa desenvolver a nossa natureza sacerdotal. Como diz no Salmo 73, quem tenho eu no céu, senão o Senhor? É tipo, caramba, eu não tenho nada aqui. E de fato, nada eu vou levar dessa vida, a não ser a presença de Deus. Porque até quando a minha vida acaba, a presença de Deus está lá, do outro lado. Como diz o Salmo 139, nas profundezas, o Senhor está lá. A presença de Deus, ela é o sentido da nossa vida e é o que guia a natureza sacerdotal, o que traz sentido ao sacerdócio, o que traz sentido a todas as coisas. Porque, cara, se a gente para pra pensar, por que um homem tem que estar todos os dias desfrutando de comunhão com um ser que ele não vê? Se não for o deleite e o prazer de estar diante do Senhor. Não tem muito sentido. Tipo, você tá aí todos os dias no seu quarto, sei lá que horas você ora, orando o Senhor, e você chora, e você ri, e você às vezes reclama. E se alguém olha de fora e fala assim, cara, essa mulher tá louca, o que ela tá fazendo? Mas não, a gente tá vivendo a nossa natureza. E a nossa natureza é sacerdotal. Esse lugar de comunhão. Um lugar de conexão. Então, o sacerdócio, ele precisa envolver toda a nossa vida. A nossa consciência, o nosso modo de enxergar o mundo deve ser sacerdotal. Então, isso vai nos levar e vai desenvolver a nossa vida para viver o corandel, uma vida diante do Senhor. E aí agora você leva isso, poxa,
Imagina não mais professores que são crentes, mas sacerdotes que são professores, dentro de salas de aula, dando aula para a glória de Deus, cultivando o seu trabalho. Imagina agora confeiteiros, que não são confeiteiros crentes, mas são sacerdotes confeiteiros, que confeitam para a glória de Deus, que não mais separa o que é sagrado e o que é secular, mas que entende a integralidade da vida cristã, que é viver diante da face do Senhor, amando a Deus com todo o seu coração, vivendo diante da face dele. E basicamente isso é o sacerdócio. Ai, mas é isso, né? Eu tava lendo aquele texto que você me mandou do Christopher Walker sobre o ministério ao Senhor, que fala dos levitas e dos sacerdotes. E eu tava, inclusive, numa parte que ele fala exatamente isso. Eu vou recitar. Nesse podcast a gente recita coisas, então... E tem uma parte que ele fala assim, né, a respeito dos sacerdotes e dos levitas. Eles não teriam possessões nem heranças. Eles não teriam liberdade para fazer o que bem entendiam com suas vidas. Eles pertenciam ao Senhor. Ele era a sua herança. O fato de pertencerem exclusivamente ao Senhor, de não terem outra herança ou outro compromisso, dava-lhes o direito de ministrar diante de Deus e tocar nas coisas santas sem morrer. Esse era o segredo da sua santidade e da sua separação dos demais filhos de Israel. É isso, né? É isso. Eu, tipo assim, você me leva agora, pode levar. É isso, cara, porque se não for isso, Nana, o que vai ser? Sabe, a vida cristã, ela não se resume a cultos de domingo ou a reuniões em algum café da vida, sei lá, pra você ser discipulado, ou alguma célula que você vá, ou ao dízimo que você dá. Mas a vida cristã, ela se resume a um homem judeu de 33 anos que voltará para poder governar todas as coisas a partir de Jerusalém. Para esse homem que a gente vive, rende toda a nossa vida e toda a nossa existência. Eu acho que esse negócio de entender a natureza é o que me deu o estalo, assim, né? Que mudou a minha vida. Porque a gente sempre ouviu sobre a função sacerdotal, mas quando a gente entende a natureza... É dá um negocinho, né? assim. Você é antes de você fazer. Hoje tá tudo invertido. Você faz, e aí você faz tanto que você nem sabe quem você é. Mas a partir do momento que você descobre a natureza, a funcionalidade torna-se natural. É isso. Amigo, muito obrigada por essa... Isso foi uma aula. Sinceramente, isso foi uma aula. Isso aqui foi uma aula grátis da mentoria do Gabriel. Mas é isso, amigo. Do fundo do meu coração, eu te agradeço muito por ter topado participar dessa loucura aqui, que é esse podcast, essa bagunça. E ter nos ensinado, porque de todo o meu coração foi aqui, ó, uma aula pra vocês que estão aí nos ouvindo. Uma aula que muda a minha vida todas as vezes que eu ouço. Então, muito, muito, muito obrigada. Cara, é isso. O prazer é meu. Eu sempre amei o Anagrama, desde o primeiro episódio. Se eu vou falar que eu não tenho um episódio favorito, é mentira, porque todos são. Eu não consigo escolher. Qual que é o teu favorito? Não dá, não consigo escolher. E esse aqui só foi o primeiro, porque é óbvio que eu serei convidado a outros episódios pra falar de outras coisas. Com certeza. Não só de coisas crentes. Djavan tá aí na lista dos temas. A gente pretende gravar sobre Djavan, olha só que legal. O cara veio falar sobre sacerdotes, vai falar sobre o Djavan também. Amém. É isso, né? Um negócio chamado Graça Comum. Deixe suas redes sociais, meu amigo. Faça todos os seus jabás que você puder e quiser. Neste momento, esse é seu momento. Quer dizer, seu momento foi até agora, né? Mas assim, esse é o momento das pessoas te procurarem, te seguirem nas redes sociais. O meu Twitter é @oGabrielZevedo, sem o A. E o meu Instagram é ogabriel.azevedo. E além das redes sociais, eu também tô pelas plataformas digitais e no YouTube. Pra quem não sabe, o Senhor ele tem me dado algumas canções. E pela graça de Deus eu consegui gravá-las com um amigo e a gente disponibilizou isso pra internet e pra glória de Deus tem tocado vidas, tem realmente transformado algumas pessoas. Eu tenho, às vezes chegam alguns testemunhos pra mim que eu não compartilho, mas me encorajam muito e, cara, são muito bonitos de ouvir. Então, se você quiser ouvir, pode ouvir, fica à vontade e me seguir. Pode seguir, fica à vontade também. Como chama o seu EP, Gabriel? Você falou e não falou nem o nome. É verdade, eu sou ruim com essas coisas. Meu EP se chama O Cordeiro. Tem 6 faixas, você vai encontrar lá 6 faixas. Nesse EP, agora eu vou falar do EP. Eu canto basicamente o evangelho completo. Ele vai começar falando
do Cordeiro, vai começar falando da obra do Senhor, e aí depois da segunda faixa você vai encontrar um pouco a respeito da comunhão da ceia, e aí depois disso você encontra uma faixa onde expressa um desejo profundo do coração do homem de estar confiando no Senhor, e aí depois na quarta faixa você vai ver uma música mais alegrinha que fala um pouco também, por exemplo, da justificação. Você vai ver obra da criação. Na quinta faixa você vai ver já uma pessoa que vive diante do Senhor e rasga todo viés de religiosidade para poder viver um cristianismo puro e simples. Alô, C.S. Lewis aí. E aí, uma pessoa que realmente entrega suas coroas diante do Senhor, para que a última faixa venha expressar o maior desejo do coração humano, que é ver a presença de Deus aqui na Terra, que é uma música que clama pra que ele volte. Eu sou suspeitíssima a dizer, não sou fã número 1 do seu álbum, porque Ludmilla é. Porque, assim, a pessoa que mais ouve suas músicas é Ludmilla, eu perco pra ela nesse nível, mas, assim, é excelente, amigo. Não é porque você é meu amigo, não, mas, assim, ouçam, por favor, que é muito bom mesmo. Mas é isso, então o jabá está feito. Eu te agradeço muito novamente. Enfim, é isso. Muito obrigada, amigo. A vocês, nossos ouvintes, eu os vejo, ou, sei lá, vocês só me ouvem mesmo, na semana que vem. Um beijo e um queijo.